Arro pessoal, muito boa tarde, começando aqui mais uma live, essa live que já vem sendo falada desde o ano passado, da gente poder conversar um pouquinho sobre o sono, né, a importância do sono, porque quem me ouve todos os dias no Astral do Dia, já quero deixar o recadinho aqui, para quem não sabe, eu tenho um podcast lá no Spotify, onde todo dia eu mando uma reflexão astrológica, todo santo dia eu mando cedinho uma reflexão astrológica, já está anotado aqui, ó, de amanhã, sabadão, Sabadão que a gente já inicia com a Lua em Áries nessa madrugada. A Lua vai fazer vários aspectos interessantes, inclusive conjunção com a cabeça do dragão. E também amanhã Mercúrio faz um trígono com Lilith. Então eu tenho um podcast onde todo dia eu mando uma reflexão astrológica. Se você gosta de astrologia, segue lá, vai no Spotify. E dica que eu dou também, né? Vai também no YouTube. O YouTube lá é bem legal porque às vezes dá problema numa plataforma e você ouve na outra, como aconteceu hoje. Né? Eu até comentei que estamos num dia de Mercúrio em conjunção com Urano, que pode trazer aí um mini Mercúrio retrógrado, e não deu outra, né? Deu problema lá no Spotify, por algum motivo não estava tocando o podcast ali, mas parece que rolou ali no YouTube, né? Então fica a dica, vá para esses canais. Então quem me ouve há um tempo já sabe que eu sempre falo da questão do sono, né? Da importância do sono, porque além de astrólogo, terapeuta holístico, terapeuta tântrico, eu trabalho muito com a parte da saúde. Eu gosto muito da parte da saúde natural, da alta performance. E eu vim me debruçando sobre esse tema já há um bom tempo, né? Vim buscando aí informações sobre esse tema já há um bom tempo. E o sono é uma questão bem específica, porque eu sou do time, né? Eu tenho ali o meu Júpiter em Capricórnio, minha Vênus em Capricórnio, eu tenho muito planeta ali no meio do céu, o próprio Júpiter está no meio do céu. Enfim, eu tenho uma energia muito de produtividade, né? E eu sempre considerei que o sono era uma perda de tempo. Né? Então, quando eu era mais novo, há uns 10 anos atrás, pelo menos, né? Um pouquinho mais talvez, eu pensava, não, tem que dormir o menos possível. Né? Eu queria não dormir, se fosse possível. Né? Se desse para não dormir, eu preferiria não dormir. Mas eu falava, pô, por que não dormir só 4 horas por noite? Né? Os justos dormiam 4 horas por noite. Por que eu não posso dormir 4 horas por noite? Eu tinha essa busca de dormir o mínimo possível. Já dou a dica aqui para todo mundo. Olá, meu marido e filho falam isso. Pois é, eu falava isso até entender toda a importância do sono, não só na parte espiritual, que foi o primeiro, né, a primeira reflexão que veio, né, a parte espiritual do sono, mas também depois a parte fisiológica mesmo. Né? E aí eu me deparei com esse livro aqui, Porque Dormimos, né, Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker, e eu vou me basear nele, né, para conversar com vocês aqui. Então eu tinha essa filosofia, né, queria dormir o menos possível. Aí qual que é a questão, né? Quando a gente é mais novo, isso acaba passando um pouco despercebido, beleza. Você fica ali uma, 2 noites, 3 noites não dormindo direito e vai embora, né? O corpo vai se virando. Só que pela medicina chinesa, eu também gosto muito de estudar medicina chinesa, se diz que a gente tem o Jing. O Jing é a nossa energia vital que fica ali da ancestralidade, que fica no rim, né? E o Jing, a gente só gasta ele, né? A gente não repõe ele. Até daria para repor na forma da alquimia sexual e assim por diante, mas no geral, o Jing é uma energia que fica armazenada no fígado e que a gente não repõe, a gente só gasta. Né? E quando a gente, por exemplo, maltrata o corpo, um dos maltratos piores é o não dormir. Quando a gente não dorme, ou dorme menos do que devia, a gente está gastando Jing. A gente está secando aí a nossa energia de vida, de longevidade. Aliás, eu estou também, né? Eu estou com um grupo no WhatsApp onde eu estou compartilhando algumas informações desse livro aqui, A Energia da Vida, para vocês verem como eu gosto muito do tema, A Energia da Vida, e estou na metade já, né? Estou devorando aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar ele rapidinho aqui. E deixa eu ver se eu pego esse livro aqui, do Outlive, né, do Peter Attia. Esse é realmente novo, esse livro, né? Ele saiu aí há pouquíssimo tempo, porque as últimas pesquisas dele vão falar ali de 2021, 2022, então ele é bem novo, né? Então, se você, pela medicina chinesa, já fala isso, né? Quando você não dorme bem, você está gastando o seu Jing, você está gastando a sua energia de vida. E aí, hoje a ciência moderna, né? A medicina moderna se preocupa muito com a longevidade, mas mais do que a longevidade vivendo bem, né? Porque ninguém quer também viver 100 anos, mas viver 100 anos morrendo ali, sempre em hospital, doente. Então se fala muito de uma longevidade com saúde, né, que é o mais importante. Olha lá, se não dormir bem. E isso acontece sempre que tem fibromialgia, levanta igual zumbi. Pois é, essa noite, por exemplo, eu não dormi bem. Né? Essa noite eu até mostrei aqui nos stories do Instagram, né? Tivemos aí
conjunção de Mercúrio e Urano, e a gente vai falar sobre isso. Essa é uma live interessante por quê? Porque não é só a questão científica, né, que eu vou trazer do Matthew Walker, claro que vai ter, é a base da live, mas eu vou dar uns pitacos astrológicos, energéticos e assim por diante. Então essa noite a gente teve aí a conjunção, né, de Mercúrio com Urano. Deu exatamente o horário da conjunção, despertou meu olho, né, acordei e não dormi. Né, não dormi, aí tive que levantar. Aí é uma dica também, né? Depois eu vou dar dicas desse livro aqui para você poder trabalhar o seu sono. Uma das dicas é realmente não ficar rolando na cama. Se acordou e não conseguiu voltar a dormir, já levanta, não fica ali para. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas aí eu levantei, enfim, meditei, né? Meditei ali uns 20 minutos. E depois da meditação, que o cérebro parece que meio que voltou de novo ao estado alfa, eu consegui voltar e dormir mais um pouquinho. Mas já não foi uma noite tão, né, agradável. Então, sim, quando a gente não dorme bem, a gente sente muito, muito, muito. Então, eu já como eu quero fazer essa live, né? Eu comecei com algumas anotações importantes. Depois eu vou pegar trechos do livro aqui que vão dar dicas, né, para a gente poder dormir. E eu vou colocar, inclusive, os meus pitacos, obviamente, holísticos e tudo. E também vai envolver toda a parte astrológica. Bom, então o sono ele é muito importante. O sono, esse livro, inclusive, depois que você lê esse livro, eu dou dica para você, leia esse livro. Se você tem interesse por saúde, leia esse livro. Porque eu compartilhei aqui nos stories e ninguém leu. Ninguém. Todo mundo que respondeu ali a enquete não leu esse livro. Né? Ele não é dos mais agradáveis, assim, no sentido de, tipo, assim, é um livro técnico, né? Traz informações técnicas. Então, se você não quer ler o livro, pelo menos assista essa live com atenção, né? Compartilha com outras pessoas, anota, reflete sobre ela. E o que eu espero com essa live é que seja colocado em você a mesma coisa que foi colocado em mim em termos de senso de importância do sono. O sono ele é muito, muito importante. Eu não achava isso. Já vou dar a real aqui. Eu não achava que o sono era tão importante. Eu achava que o sono era uma perda de tempo. Olá, Mariane, boa tarde. Que sacrifício para entrar por aqui. Tudo meu hoje está dando problema. Pois é, estamos aí no nosso Mercúrio. Eu falei, deixa eu já fazer logo essa live, porque também estava dando uns probleminhas aqui. Mas eu falei que ia fazer e quero fazer. Então vamos enfrentar aí os problemas, né, do Mercúrio com Urano. E parece que tá com a galera com problema mesmo, porque eu mandei até no Telegram lá e acho que a galera não está conseguindo vir. Então eu quero que todo mundo que assista essa live, e se você ama alguém, manda essa live para a pessoa, ou pelo menos pega tudo que a gente conversar aqui, metaboliza e coloca na vida da pessoa. A importância do sono. O Matthew Walker ele coloca aqui, né, nesse livro, ele faz até uma brincadeira do tipo um anúncio de um novo remédio, de uma nova pesquisa, que faz um monte de coisa e que a indústria farmacêutica iria, né, lucrar mais ainda do que já lucra, né, porque a indústria farmacêutica lucra demais. Mas se eles conseguissem fazer uma pílula que trouxesse os benefícios que o sono traz. Ninguém conseguiu ainda. Né? Então, todos os laboratórios, né, os maiores laboratórios aí, né, do planeta, não conseguiram, né, colocar numa pílula os benefícios que o sono traz para a gente. Agora, qual que é o benefício? Né? O sono é de graça. O sono é algo natural. É algo que você já faz se você não atrapalhar ele. O problema é que a nossa vida moderna atrapalha o sono. E a gente tem que reaprender e readequar a nossa vida para a gente conseguir voltar a dormir bem. Né? Aliás, já comenta aqui, você que está na live, você costuma dormir bem? Tipo, de 0 a 10, qual que é a nota que você daria para o seu sono? Né? Eu posso falar da minha. Boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda e gratidão pelos coraçõezinhos, pessoal. Os coraçõezinhos são sempre muito bem-vindos. Eu posso dizer que na minha estadia na Pedra Vermelha, fiquei ali quase 3 anos, né? Numa casa que tinha ali umas energias complicadas, meu sono ali era 5, né? Eu daria nota 5. Aqui já está indo para 8, né? Já está melhorando bastante. O que tem mais pegado aqui para mim é realmente a parte astrológica mesmo. A parte astrológica, quando o bicho pega lá em cima, aí é complicado. Olha, poderosa do tarô, Angélica, 3. 3 é uma nota bem baixa, hein? Eu diria que você assistindo essa live, coloca aí como compromisso fazer tudo possível para poder melhorar o seu sono, para chegar a 5, 6, 7 e até 10, né? A Cláudia falou aqui, mas deixa eu ver que está subindo tudo aqui. Eu estou dormindo bem, estou no tratamento com CBD e ajuda, maravilhoso. Aliás, dica, né? A copaíba, ela não está aqui, ela está comigo lá na cabeceira da cama, ela também ativa o sistema endocannabinoide e é uma boa alternativa aí. Mas na semana da minha revolução solar tive umas insônias estranhas, é o que eu comentei. O que eu reparei aqui, né? Aqui as energias da casa se harmonizaram, mas quando o bicho pega no céu,
aí não tem jeito, né? Aí é aceitar, como hoje, né? Hoje, Mercúrio com Urano, ó, eu comi, e comi coisa leve, comi coisa tranquila, né? Fiz tudo o que tinha que fazer para poder dormir bem. Deu o horário da conjunção Mercúrio-Urano, pá, o olho arregalou e acabou, né? Aí não tem o que fazer para dormir. A Mariane falou, costumo dormir bem, minhas gatas me acordam, mas nada que me atrapalhe. Maravilha, então já está num bom caminho aí. Fazia um tempinho que estava dormindo bem, mas essa noite, meu Deus, a mente a milhão. Tamo junto aí com Mercúrio, né? Mercúrio passando ali pelo Urano. A Debbie falou, meu sono é nota 7, eu acho, eu durmo bem, só quando tomo melatonina. É interessante. A nota até que tá boa, mas veja que depender da melatonina, o Matthew Walker ele fala um pouco no livro, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes do livro porque seria impossível, né? Seria um curso inteiro, né, de muitas aulas para poder falar de todos os detalhes do livro, mas a melatonina a gente produz, né, naturalmente, e eu vou falar sobre ela aqui nessa nossa live, né? A Bárbara falou, minha nota é 8 também, depois que me mudei, maravilha, então tá melhorando aí. Dou uma nota 9 para o meu sono, costumo me recolher cedo e me desligar da rede também. A Mariane tá ganhando de todo mundo aqui, hein? Tá mandando ver no sono. E olha como isso é importante. Vamos começar, né, do que ele coloca no início do livro. E assim, depois que você souber de tudo isso, se você não der importância para o sono, é porque você não está dando importância para o seu corpo, para a sua vida como um todo. Olha só, pessoal. Aliás, comenta aqui. Quem estiver assistindo aí, você pode até depois, se você estiver vendo a gravação, comenta aqui para a gente saber, né? Quantas horas você dorme por noite? Quantas horas você dorme por noite? Eu, particularmente, nessa noite, por exemplo, foram 5 horas. 5 horas. Nessa noite eu já me ferrei, né? Em tudo que eu vou falar aqui, nessa noite eu já me ferrei. Normalmente eu costumo dormir entre 6 e 7 horas. Eu sou o que é chamado de pequeno dormidor, né? A gente vai ver também que as pessoas têm necessidades um tanto diferentes de sono, algumas mais, outras menos. Mas olha só essas informações aqui. Dormir menos de 6 ou 7 horas faz o quê? Olha o que dormir menos de 6 ou 7 horas faz com o nosso corpo. Primeiro, abala o sistema imunológico, né? Ele comenta até aqui, ó, mais do que duplicando o risco de câncer. Aliás, nesse livro aqui, agora eu já estou na parte do Alzheimer, né? Que é outra parte. Nesse livro aqui eu já passei pela parte do câncer, né? E a grande. Deixa eu ver se eu pego aqui o título só para vocês verem, né? A célula fugitiva, enfim, tem bastante coisa aqui sobre o câncer. E uma coisa que é importante que ele comenta aqui é o seguinte: o sistema imunológico é a maior esperança, assim, né, pelo câncer. O câncer é basicamente quando a célula consegue fugir do sistema imunológico para ela não ser ali, né, combatida. Então, por isso que, como ele comenta aqui, isso aqui não é o que eu escrevi, é o que eu tirei do livro, né, do Matthew Walker, Porque Dormimos. Quando a gente dorme menos de 6 ou 7 horas, abala o sistema imunológico e mais do que duplica o risco de câncer. Né? Por quê? Porque o nosso sistema imunológico vai ficando fraco. E aqui, né, se abala o sistema imunológico, abre as portas para qualquer outra doença. Olha lá, a Mariane dorme em média 8 horas. Está campeã aqui, hein? Está realmente mandando ver. Vai dar aula para todo mundo aí de como dormir e poder, né, ter uma vida mais saudável. Então, pode reparar, quando você tem um sono ali razoável, tal, até dorme bem no geral, mas uma noite você dorme mal, fica com uma insônia brava, você, enfim, não conseguiu dormir. É possível que no dia seguinte, ou uns 2, 3 dias depois, você fique doente. Né? Porque tem até números, né? Diz que quando você uma noite mal dormida, abala quase 50% do sistema imunológico. Você perde meio que metade da sua capacidade de defesa. E aí você fica a segunda noite sem dormir bem, ou seja, 2 noites sem dormir bem, cai mais ainda. Então pode reparar, eu já reparei na minha vida, já reparei inclusive recentemente aqui, né? Quando você não dorme bem, o sistema imunológico baixa. Né? E se o sistema imunológico baixa, abre as portas para qualquer outra doença. Né? Pode ser uma simples gripe, pode ser as doenças que estão por aí, né? Dengue e assim por diante, e, né, até como ele comenta aqui, duplicando aí o risco de câncer. Então, dormir bem cuida do sistema imunológico. Então veja, pessoal, a gente teve aí epidemias, tivemos aí um monte de coisa com relação à doença, e ainda tem, né? Ainda hoje, se você for no hospital, você vai ver ali tudo lotado, as pessoas ali, né, tudo doente, enfim. Se você dorme bem, você já está garantindo que o seu sistema imunológico funcione pelo menos como ele deveria funcionar. Se você dorme menos do que 6 ou 7 horas, você está
jogando contra. É como se você, vamos fazer um exemplo, né, até astrológico, o sistema imunológico é Marte. É Marte, que é o militar, né, que são o exército, são os militares dentro do nosso corpo. Então imagina que você tem um exército que você não deixa esse exército descansar. Né? Você está ali numa campanha, numa batalha, enfim, só que você não deixa esses soldados descansarem. Né? Eles têm que ir dia a dia, né, combatendo ali, mas sem o devido descanso. O que vai acontecer com esses soldados? Esses soldados vão ficar fracos, esses soldados eles vão, né, o inimigo vai fazer a festa, né, porque o soldado vai estar ali, tipo, querendo combater, mas ele vai estar com sono, ele vai estar fraco. Pode reparar também que quando você não dorme bem, parece que o corpo não se regenerou, os músculos ficam fracos. Tem uma coisa importante também que ele mostra no livro, e eu também já reparei, perceba isso, o risco de lesão, né, quando você não dorme bem. Então, imagine, comece a reparar. Eu gosto muito de falar para as pessoas repararem no próprio corpo, na própria vida. Talvez um dia que você se machucou na academia, um dia que você se machucou correndo ou fazendo algum esporte. Perceba se você não teve uma noite anterior que você não dormiu bem, ou até uma semana onde você não dormiu bem. Por quê? Porque aí é como se o corpo não conseguisse regenerar completamente e ficou ali a falha, né? Ficou ali meio que uma aberturinha para uma lesão, para alguma coisa. Então, primeira coisa, sistema imunológico. Se você dorme menos de 6 ou 7 horas, você está abalando o seu sistema imunológico, fazendo com que várias doenças possam ter facilidade de entrar no seu corpo. Né? Outra coisa que ele comenta aqui, dormir menos de 6 ou 7 horas é um fator decisivo para o Alzheimer. Né? E o Alzheimer é justamente o capítulo que eu estou aqui. O Alzheimer, qual que é o terror do Alzheimer hoje perante a ciência e a medicina? Não tem cura, né? Não tem o que fazer com o Alzheimer. Né? A partir do momento que se instalou o Alzheimer ali, é muito complicado. Né? Então, assim, e aí você pega que o dormir menos do que seja necessário é um fator decisivo, e ele fala disso aqui também no Alto Livre, né? Para você desenvolver o Alzheimer. Veja só, e por quê? Porque quando a gente dorme, além do corpo estar se regenerando de várias formas, o cérebro principalmente, existe uma faxina, literalmente uma faxina que acontece no cérebro. Uma faxina química que acontece no nosso cérebro quando a gente dorme. Se você não dormir o suficiente, não dá tempo de fazer a faxina. Mas imagina que você vai fazer uma faxina na sua casa, né? Que você normalmente demoraria, sei lá, um dia inteiro para fazer essa faxina. Mas de repente você teve que fazer essa faxina em meio-dia, né? Então você demoraria o dia inteiro para fazer a faxina, mas você foi obrigado de alguma forma a fazer em meio-dia só. Será que vai ficar uma faxina completa, bem feita? Né? Então perceba os detalhes ali. Aí pode ficar uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali. São as beta-amiloides lá que eles falam que ficam se acumulando no cérebro e depois vão ter aí a abertura para o Alzheimer. Então, dormir menos de 17 horas abala o sistema imunológico e é um fator decisivo para o Alzheimer. E olha que importante isso aqui, pessoal. Aumenta o nível de açúcar no sangue. Inclusive, uma noite não dormindo bem, uma noite que você dorme menos do que deveria, e você fizer um exame depois no nível de açúcar do sangue, você já poderia ser considerado pré-diabético. Pré-diabético. Então, olha que importante. Né? O nível do açúcar no sangue é outra coisa que. Aqui, esse livro, depois, né? Depois que eu terminar a jornada desse livro aqui, que ainda falta um pouquinho aqui, né? Falta um bocado, lá no grupo do WhatsApp, depois eu quero começar desse aqui. Né? Aqui ele fala dos 4 cavaleiros, né? Da longevidade, aquela coisa toda. Um deles, né? Um dos perigos que você tem que combater ali para ter uma longevidade é a diabetes, né? Que ele fala muito do metabolismo. E se você dormir menos do que você deveria, você vai estar contribuindo aí para o seu açúcar ficar elevado e está ali numa pré-diabetes. Então olha só que importante. Outra coisa, abre caminho para doenças cardiovasculares. Olha só, olha a ligação. Tudo que ele fala aqui, ó, que a gente tem que trabalhar para ter uma longevidade boa, né, com saúde, está dizendo aqui. O câncer é um dos cavaleiros que ele coloca aqui, o Alzheimer é um dos cavaleiros que ele coloca aqui, a parte do sistema metabólico, né, que é o diabetes, que ele coloca aqui, e as doenças cardiovasculares, os 4 cavaleiros aqui. Se você dorme menos de 6 a 7 horas, você está abrindo caminho aí para doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo hoje, né? Então, temos aí, o coração ele tem que ser cuidado, todo o sistema, né, do nosso coração tem que ser cuidado.
E aí, se você dormir pouco, você está facilitando. E olha só, olha que coisa, pessoal. Hoje a galera pode ver que parece que a doença é padrão. Inclusive nesse livro aqui, no do Tony Robbins, tem um cara lá, que eu acho que é o Dave Sinclair, que ele coloca que a doença é um envelhecimento, quer dizer, o envelhecimento é uma doença, né? Porque na verdade a gente pode envelhecer e não precisa ficar sem saúde nenhuma com tudo isso daqui. Isso são doenças, né? E não é doença porque é natural do envelhecimento. Você envelheceu, você tem que ter isso. Não, né? Você pode sim envelhecer com saúde, tanto que se estudam centenários hoje, né, que envelhecem e mantêm a saúde. Inclusive, muitos vovôs e vovós que têm uma saúde muito melhor do que a galera aí de 30, 40 anos de hoje, né? Então, abrir caminho para doenças cardiovasculares. Então, se você estiver dormindo menos do que você deve, você está abrindo as portas para uma série de doenças que você vai ter que ficar combatendo com médico, com remédio, com sofrimento depois, né? A Mariane falou, demorei muito para chegar nessa paz de uma noite tranquila. Já perdi muita noite de sono, já fiz uso de remédios, já troquei a noite pelo dia, mas hoje em dia eu achei o meu ponto de equilíbrio. Maravilha. Como eu falei, eu também lá no início, eu não gostava de dormir, eu achava que era perda de tempo, aquela coisa toda. Aí eu fui para o caminho espiritual, no caminho espiritual eu entendi a importância do sono, e depois eu caí nesse livro, que eu entendi a importância fisiológica, e hoje, pode reparar, quem vive comigo, quem convive comigo, sabe a importância que eu dou para o sono, né? Pode estar uma galera que vai ficar até 2 horas da manhã, quando for dando aí 9, 10 horas, galera, fui, vou preparar meu sono, vou dormir, e é isso, né? É realmente em raras exceções que eu vou, né, deixar de dormir, porque eu sei a importância disso. Eu queria passar para todo mundo a importância. É por isso que eu estou fazendo essa live, essa conversa aqui. A Debbie falou, a interrupção do sono no meio da noite também vai se enquadrar em dormir menos de 6 horas, aumentando. Com certeza, com certeza. Isso aí seria chamar de insônia tardia. Insônia tardia, porque tem gente que tem insônia do tipo, demora para dormir, não consegue dormir, né? Fica ali com dificuldade de dormir. E tem gente que tem insônia tardia, que é você acordar cedão como eu. A minha insônia seria tardia, porque eu tenho muita facilidade para dormir, né? Deitei para dormir, pá, rapidinho eu durmo. Mas aí, né, vai chegando a noite, acho que os hormônios vão vindo ali, o cortisol, testosterona, tudo isso vai sendo trabalhado. Eu costumo ter mais facilidade para acordar à noite. E é ruim, e é ruim. Tanto que hoje eu estou sentindo, ainda que eu voltei a dormir um pouco depois, mas eu não dormi aquele sono, né, completo como deveria ser. A Cláudia falou, quando eu mudei para Ubatuba, comecei a dormir de verdade. Maravilha, o ambiente também mudou aí. Mariana, exatamente, também fui no caminho espiritual, eu também achava que dormir era perder tempo. Tamo junto, então é isso, ó. Vamos trabalhar aí essa energia. Mas continua, né? Ele coloca aqui, ó, contribui para todas as principais enfermidades psiquiátricas. Psiquiátricas. Dentre elas, depressão, ansiedade, tendência ao suicídio. Não sei se tem problema falar essa palavra, porque dizem que a live derruba, enfim, mas está aqui no livro, né? Então, assim, se você dorme menos de 6 a 7 horas, doenças psiquiátricas podem se manifestar, né? É uma contribuição. Então, imagina, a pessoa está com depressão e aí parte do porquê é porque ela não está dormindo direito. Até porque, pessoal, dormir é terapêutico, sonhar é terapêutico. Ele coloca isso no livro, tá? Não é um junguiano falando, né? A galera do Jung, né? Eu sou um deles, já sabe disso faz tempo, né? Que o sonho ele é terapêutico. Mas ali não é o Jung, não. Aí é um cientista, né, lá das faculdades, Harvard, enfim, dessas coisas todas, falando que sim, o sonho é terapêutico. O sonho é terapêutico. Então, toda noite, eu falo, né, para a galera que me ouve, está todo mundo cansado de ouvir. Eu falo dos sonhos como o oráculo da noite, ou seja, é um momento que você pode pedir alguma coisa para o universo, para o seu inconsciente, receber sinais, receber informações importantes. Mas além disso, independente, né, de ser um oráculo ou não, de trazer uma resposta, o sonhar é uma terapia noturna. Ajuda o cérebro, ajuda a lidar com as emoções, né? Então veja, se você não dorme bem, e claro, né, eu não estou falando aqui, uma noite mal dormida já vai causar um problema, mas tende a ser um problema ali local, né? Então, uma noite sem dormir, todo mundo sabe, a pessoa tende a ficar mal-humorada, o humor não vai ser o mesmo, né? A pessoa não vai ficar muito legal. Agora, se forem muitas noites sem dormir, ou seja, se o hábito da pessoa é dormir a menos do que devia,
com o tempo pode gerar sim a depressão, pode gerar a crise de ansiedade e assim por diante. Então, veja que a gente tem que fazer com que a nossa vida, isso é fato, a nossa vida, todo o sistema ocidental, ele vai contra o sono. Ele vai contra. É a gente que vai ter que falar, não, peraí, eu vou defender o meu sono o máximo que eu puder. E aí fica no dia a dia você percebendo. Outra coisa, essa é muito interessante, né? Para você que está querendo aí emagrecer e a galera fica aí tomando aqueles remédios off-label lá para emagrecer, não vou nem falar o nome aqui, mas muita gente deve saber, remédios caríssimos, que nem são para isso, mas o pessoal toma para querer emagrecer. Olha só, o sono ele regula totalmente os hormônios, né? A grelina, né? Que são sinalizadores de saciedade. Ou seja, se você dorme menos de 6 a 7 horas por noite, você vai sentir mais vontade de comer. Você vai querer comer mais. E o pior, a tendência é querer comer mais besteira, é querer comer mais coisas calóricas. Então imagina, às vezes a pessoa está lutando com a balança, ela está ali querendo emagrecer, querendo, enfim, fazer as coisas, só que ela não dorme. Né? E aí, sem dormir, o que acontece? O corpo dela, o cérebro dela, vai sinalizar coma, 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 coma mais. Coma mais do que você deveria. Então, olha só, se você. E assim, essa questão de 6 a 7 horas que ele coloca aqui, né? Pela ciência, pelos estudos que ele coloca, um adulto deveria dormir entre 7 a 9 horas. 7 a 9 horas é o tempo de sono de um adulto. E todo mundo vai dormir igual? Não. Né? Tem o que eles chamam de pequenos dormidores, eu estou entre eles, e os grandes dormidores. Né? O pequeno dormidor poderia dormir 7 horas. E é o que eu sinto para mim. O dia que eu durmo 7 horas, corrido ali, bonitinho, né? 7 horas dormindo certinho, é aquele dia que parece que você vai conquistar o mundo. Você acorda e tem energia para tudo. Né? O dia que eu durmo 6 é aquele dia que você fala, puta, beleza, né? Dá para viver, mas não tá tão legal. Não tá muito legal. Ou seja, é porque eu estou dormindo menos, né, do que eu deveria. Se eu durmo 5 horas como hoje, aí fica um desafio maior ainda. Aí você fica ali toda hora pensando no café, quero café, quero café, quero café, porque o café ele tem aquela particularidade, né, de enganar o cansaço, mas é um enganar, né, ele não dá energia, ele só engana o cérebro, ou seja, a conta chega, não tem jeito. Então, eu estou entre os pequenos dormidores, eu deveria dormir umas 7 horas. Tem gente que vai ter que dormir 8, tem gente que vai dormir 9. Como que você vai saber? Você vai ter que testar, você vai ter que ir lá e ficar uma semaninha. Você pode começar do tipo, bom, já que eu estou num mundo onde o dormir menos seria o ideal, né? Começa dormindo 7 horas. Né? Coloca ali, analisa, se avalia, né? Avalia o seu corpo, avalia a sua mente de quando você dormiu 7 horas e veja se você fica bem. Né? E o ficar bem significa não depender do café, por exemplo. Né? Não, então, como é que você ficaria? Pensa nisso, né? É que eu amo café, eu amo o gosto do café. Eu tenho uma ligação do café até familiar, então assim, eu não tomo café somente pela questão de ficar acordado, né? Eu tomo café porque tem várias coisas que estão junto ali. Mas pensa, veja se você ficar sem café, se você aguentaria trabalhar, aguentaria viver. O ideal é que a gente possa dormir bem e não depender de estimulante nenhum. Aí eu estou falando do café, né? Mas o café julga a cafeína. Então assim, tem a cafeína do café, tem cafeína da Coca-Cola, tem cafeína de chás e assim por diante. A Gisela falou, o sono em excesso pode ser sintoma de estresse, depressão, cansaço físico e emocional. Sim, então uma coisa está ligada à outra. Então assim, se a pessoa está muito estressada também, ela não consegue dormir, e aí se ela não consegue dormir, ela fica mais estressada. É uma coisa que é uma bola de neve. Então, faça esse teste. Né? Dorme ali 7 horas. Ficou bem? Né? Ficou legal? Maravilha. Então você pode ser uma pessoa chamada de pequena dormidora. Mas de repente você vai ver, 7 horas não ficou muito legal para mim. Né? Fiquei ali com o olho pesado, fiquei ali sem energia. Vou dormir 7 horas e meia, vou dormir 8 horas, até 9 horas, porque realmente menos do que 7 não é legal, mais do que 9 também não é legal. Né? É o famoso equilíbrio. Né? A gente não tem, porque ninguém também é um urso polar que vai ficar, né, dormindo aí muitas e muitas horas. A Gisela falou, os neurologistas dizem que o ideal é tomar café após 60 ou 90 minutos. Isso
Isso é uma coisa que, inclusive, o Dr. Duprat, né, ele lançou um podcast recentemente que tem se refutado um pouco isso. Né? Eu também já tinha ouvido falar disso daí, eu falei, meu, ferrou, porque a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é tomar água e depois tomar café, né? Porque eu adoro café. Eu acordo cedinho e vou ler, né? Por isso que eu tô. Olha só, já tô aqui, ó, já tô. Já li tudo isso daqui. Então eu acordo, tenho meu ritual ali, aí eu medito tudo, mas aí eu fiz esse teste, né? Falei, não, eu vou demorar um pouquinho para tomar o café. Mas, segundo os últimos estudos, que o Dr. Duprat trouxe ali no podcast dele, todos sobre café, isso não é uma coisa tão necessária, né? Então daria para tomar o café sem hora que acorda. Eu faço isso, basicamente, né? O que eu não faço é tipo agora. Eu até gostaria, seria gostosinho eu fazer um café e ler tomando café. Mas agora já não faço isso. Por quê? Porque agora o café pode prejudicar. Né? Porque aí ele vai ficar no meu metabolismo ali e pode atrapalhar o sono depois. Mas a hora que eu acordo, eu considero o café, né? Não que eu considero, ele é relacionado a Marte. Então é como se fosse aquele impulso de energia. Né? Acordo, é Marte me despertando, eu tomo um cafezinho ali. A Mariane, amo café, tomo todo dia pela manhã, ouvindo você no Telegram, tomamos café junto então, hein? Porque enquanto eu estou fazendo café, geralmente é assim, né? Quando está tudo numa rotina ali normal, quando eu estou fazendo café, né, estou fervendo água lá, eu estou mandando o podcast ali da cozinha. A Tamires falou, às vezes eu acho que quanto mais eu durmo, mais sono me dá. Então, novamente, não é legal dormir muito, né? Você tem que achar o seu número. E como é que você vai achar o seu número? É no teste, né? A não ser que você possa ir no instituto de sono e aí ter toda aquela medição de laboratório, mas que não é necessário, né? A ideia é ouvir o corpo, então fazer o teste. Deixa eu fazer uma semaninha dormindo tanto. A grande questão é que a maioria das pessoas sabe que tem que dormir, que seja 8 horas, só que ela vai dormir meia-noite e acorda às 6. E ela deveria dormir 8. Né? Então, se você fizer a conta, se ela dorme meia-noite, acorda às 6, ela está dormindo 6 horas. Então, no dia, se foram 2 horas perdidas do que deveria ter de sono, soma-se a isso 5 dias na semana, são 10 horas perdidas de sono. Se for somar no ano, não dá nem para dizer, né? Então, a gente tem que fazer. E, como na maioria das vezes é mais desafiador você mudar a hora que você acorda, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar ônibus e não sei o quê, você vai ter que mexer aonde? Geralmente é na hora de dormir. Né? Então, a gente vai trabalhando sobre isso. Então, terminando aqui, né, sentir mais vontade de comer. Então, se você dorme menos do que você deveria, a tendência é você comer mais, logo vai ter uma tendência a ganhar peso e atrapalhar todo o metabolismo. Né? E aí entra na questão das síndromes metabólicas, que ele fala tanto no livro, ele fala tanto sobre metabolismo nesse livro, e eu fico tão feliz que eu estou com 2 grapefruit aqui. Um já está guardadinho, porque o grapefruit é um óleo essencial que ajuda a trabalhar o metabolismo. Né? Então, é uma coisa que é super, super importante. Bom, isso aqui tudo, né? Só isso aqui já justifica, já fala, meu, preciso dormir, né? Porque aí eu estou evitando um monte de problema. Estou evitando um monte de coisa que pode me atrapalhar. Mas tem mais, né? É bom dormir por quê? Porque o sono potencializa as funções do cérebro. Então é muito comum também a gente ver o seguinte: a pessoa, ela fala, eu vou ficar estudando a madrugada inteira e não vou dormir. Né? Aí o que acontece? Ela não absorve nada. Ela não consegue trabalhar aquilo vai ser esquecido, aquilo não foi aprendido. Então vale muito mais a pena a pessoa equilibrar e não, eu vou estudar aqui, mas eu vou ter que dormir, né? Porque se eu não dormir, o cérebro não vai pegar aquilo. É no sono que a gente absorve. Então, o sono ele potencializa todas as funções do cérebro. Isso significa que traz criatividade, né? Faz a pessoa ter novas ideias. Então, também uma coisa que acontece, né? Às vezes a gente está com um problemão, tá ali, não tem saída, como é que eu vou resolver isso? A pessoa dorme, no outro dia ela acorda e aí ela tem a solução do problema. Né? Ou às vezes aquilo até parou de ser problema, ela não enxerga mais como um problema por algum motivo. Então o sono ele tem toda essa característica aí que o sonho faz parte disso também. Né? O sonho faz parte disso. Como eu comentei aqui, né? Que ele comenta no livro, o sonho é terapêutico. O sonho é terapêutico. Jung já falava sobre isso, né? Que às vezes os sonhos eles são compensatórios. Então é um equilíbrio que acontece à noite de alguma coisa que aconteceu ao longo do dia, e aí à noite é como se nossa psique estivesse equilibrando. Inclusive, pode-se elaborar traumas, né?
pode se evitar que gerem traumas com alguma coisa que aconteceu no dia, e às vezes a gente dormindo, sonhando, aquilo é meio que liberado, aquilo é limpo. Então o sonho é extremamente terapêutico. Fora que, né, o próprio sonho, já Amós fala disso, né? Às vezes a pessoa, ela não está num momento legal da vida, ela está numa vida ali meio ruim, e o sonho pode ser um sonho bom que compense aquele dia a dia dela que não está tão legal. Né? Essa energia de peixes, né, totalmente pisciana, essa questão do sonho. Ele comenta aqui também que dormir apazigua lembranças penosas. Então, veja, né, e uma coisa vai levando a outra. Porque se a pessoa está com lembranças ali, está com luto, está com trauma, está com coisas que estão ali, aquilo vai se transformando em questões psicológicas fortes. E o sono e o sonho ajudam a apaziguar isso. Né? Quem dorme bem é o Duque, né, Duque? Agora que ele inventou de roncar, além de eu ter acordado, né, por conta do Mercúrio e Urano ali na madrugada, o Duque roncou que nem gente, né? Parecia um senhor roncador. E aqui ele está roncando também. Duque, esse sabe viver, né? Que ele dorme, ele faz o exercício dele, ele come, é a vida dele. Então, o sonho, ele apazigua lembranças penosas. Então, ele ajuda a limpar realmente a nossa mente. Aumenta a criatividade, né, como a gente comentou. Então, às vezes a pessoa fala, olha que interessante, né? Eu não posso dormir porque eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que trabalhar até tarde. Pessoal, é tudo equilíbrio, né? Porque às vezes o trabalhar até tarde e deixar de dormir faz com que você tenha menos ideias para poder, né, de repente, ter projetos, ter coisas que você possa fazer. Claro que eu estou falando aqui para quem tem opções, né? Porque infelizmente a gente sabe que na nossa sociedade tem gente que não tem opção. A pessoa ela chega do trabalho 11 horas da noite ou da faculdade, enfim. Eu passei por isso, né? É que assim, quando a gente é novo, é um pouco mais tranquilo de aguentar, embora o ding vai sendo gasto, como eu falei no início da live. Mas eu chegava lá em Mariporã meia-noite, né, que eu pegava o último ônibus, saía da faculdade aqui meia-noite, e 4, 5 horas da manhã já estava de pé porque estava vindo para São Paulo, indo para São Paulo, né, agora eu estou em Mariporã, indo para São Paulo para ficar o dia inteiro ali. Então era tipo, eu dormia o quê? 4 horas, nem isso. Não foi legal, né? Não foi legal, é uma coisa que afetou o organismo, não tem jeito, né? Afeta. O que eu digo, né? Você que está numa situação assim, beleza, né? Às vezes é necessário, é o que tem, né, para hoje, como diz, mas coloca na sua mente assim, qual é o meu plano para poder mudar isso. Porque senão, é o que diz, né, as pesquisas. Qual que é o caminho? O caminho é afetar a saúde totalmente e depois ter que correr atrás, que é muito, muito pior. Esse cara aqui, esses dois livros, né? Porque são livros americanos e tal, então eles falam de um monte de exame que assim, não está nem disponível aqui no Brasil, fora o preço que deve ser, né? Para você ficar correndo atrás, né, de resolver questões que foram causadas, às vezes, por uma questão do sono. Né? Aqui eu estou falando só do sono, mas claro que tem todo o pilar da alimentação, né? Tem outras coisas que tem que ser feita também, mas o sono, veja que o sono influencia a alimentação. Né? Se você dorme menos do que deveria, você vai querer comer mais, e comer mais do que se deve é ruim, porque para a longevidade o ideal é comer menos. Quem come menos calorias vive mais e melhor. Né? Então isso é uma coisa também já pesquisada. Você vai querer comer mais e geralmente coisas que não são legais, né? Besteiras. Então ele afeta. Outra coisa, né? O sono. Isso aqui todo mundo que faz algum esporte mesmo, né? Que treina, sabe da importância. O sono, ele propicia aí a formação do hormônio do crescimento e da testosterona. Né? Então, a galera faz o quê? Né? A galera vai lá querer comprar o hormônio do crescimento, né? O GH, que é caro, e vai querer comprar testosterona ali, né? Pra ter a testosterona ali para treinar, para ficar fortão e assim por diante. Pois é, né? São coisas caras, são coisas que são compradas aí, né? E que tem efeito colateral, porque vem, né, de fora. Mas se você dormir bem, você vai estar produzindo o seu hormônio do crescimento e a sua testosterona. Inclusive tem uma coisa muito interessante que também algumas coisas marcam, né? O Paulo Musi, que é bem conhecido aí, fisiculturista, médico e assim por diante, tem um programa que ele fala que quando ele foi, porque ele também dorme pouco, né? Ele dorme menos do que devia, mesmo sendo médico, e a gente sabe que às vezes médico não dá exemplo, né? Só que uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, ele falou que teve um período de férias que ele foi para o sítio lá tal, e ele dormiu mais, né? Dormiu o que deveria dormir. E ele, sem nada demais, assim, nada anormal assim que ele fez, ganhou não sei quantos quilos de músculo. Né? Por quê? Por causa da testosterona. Da testosterona. Aí eu não preciso nem falar, né?
a pessoa que dorme menos do que devia vai ter baixa libido, né? Não vai funcionar direito ali a parte da sexualidade. Então, dormir é fundamental para produzir a testosterona, hormônio do crescimento e assim por diante, né? Agora eu quero dar aqui do livro, eu vou pegar do próprio livro, por isso que eu tenho um monte de livro eletrônico, né? Tem muita coisa que eu pego no Kindle. Então eu quero dar aqui algumas dicas, eu vou comentar as dicas dele, né? Do que a gente pode fazer para dormir bem. Ele coloca aqui 12 dicas, eu vou dar meus pitacos holísticos também, obviamente, né? Ele comenta aqui, né? 12 sugestões para um sono saudável. Aí eu vou ler aqui e a gente vai trocar uma ideia. Primeira coisa que eu acho fundamental, e tudo que eu estudo também de neurociência, é a questão da mente e dos hábitos, né? Ele comenta aqui, mantenha um horário de sono. Vá deitar e acorde sempre na mesma hora todos os dias. Como criaturas de hábito que somos, temos dificuldade de nos ajustarmos a mudanças nos padrões de sono. Isso aqui é importante por quê? Porque a galera faz isso e acha que é bom, mas não é, né? Então, assim, se durante a semana ela vai dormir, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ela dorme meia-noite e acorda 6 horas da manhã, aí no sábado o que ela faz? Ah, então no sábado eu vou acordar meio-dia, domingo eu vou acordar meio-dia. Ferrou todo o padrão do sono, né? A gente tem que ter a rotina, aí o cérebro aprende. O cérebro ele é todo de aprendizados, né? Ele aprende as coisas e isso vale para tudo. Inclusive, o cérebro tem que aprender que o quarto, a cama, é um lugar para dormir e não um lugar para trabalhar, não um lugar para fazer coisas que estressam, né? Inclusive, também a gente fala sobre isso na meditação. A meditação é legal você ter um cantinho de meditação, porque o cérebro entende que ali é o momento de meditar, né? Então, ele comenta aqui: mantenha um horário de sono, independente de ser sábado, domingo, feriado, o que quer que seja. Então, se você dorme em um horário, procura dormir todos os dias nesse horário, porque o nosso ciclo circadiano não sabe se é sábado, domingo ou feriado. É um dia, né? Então, durma sempre no mesmo horário. Determine o horário de dormir e procure dormir nesse horário. E a mesma coisa o horário de acordar. Mariane falou, eu até tirei TV do quarto por causa disso. Maravilha, eu também nem penso em ter TV no quarto, porque o quarto ele tem que ser totalmente escuro. Isso é uma dica também que eu vou dar, ele dá no livro, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, a escuridão total, né? Para a gente produzir a melatonina, inclusive. Então, tenha um horário, tenha um hábito. Minha particularidade, eu acordo sem despertador, né? Coloca aqui, depende de despertador ou não. Eu não tenho despertador, faz anos que eu não sei o que é despertador. Eu até comentei aqui uma vez que o pessoal da empresa, quando eu trabalhava em TI ainda, né? O pessoal tirava sarro de mim, que achava que era mentira, porque eu falava, eu não acordo com despertador. Eu determino a hora que eu quero acordar e no dia seguinte eu acordo em tal horário. O pessoal achava engraçado, não, nada a ver, não sei o quê. Mas o ideal é que você acorde sem despertador, porque se você está com um despertador ali, né, tocando na sua orelha, e você não era para acordar, é porque você não descansou ainda o suficiente, né? Então, determine o seu horário de acordar e o seu horário de dormir. Faça a matemática, faça a conta. Se você tem que acordar a tal horário, volte tantas horas, né, das horas que você tem que dormir, e você vai dormir aquele horário, né? A Mariane não usa despertador, mas acorda todos os dias. Sou eu, né? Somos dois aí. Eu acordo também todo dia no mesmo horário, geralmente 4 horas, no máximo 5, 5 e meia eu estou acordando, né? Isso é um problema e uma solução, né? É um problema porque se eu for dormir 2 horas da manhã, eu vou acordar cedo do mesmo jeito, né? Mas é uma solução por quê? Porque eu sempre isso está regulado. O que eu tenho que cuidar? Da hora de dormir, né? A Cintia falou, estou lendo Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, Falta de Sono também é um capítulo. Eu li esse livro também, muito legal, né? Eu não sei se é esse que fala da Ayurveda, eu não sei se é esse, porque tem um da Ayurveda também que fala sobre a questão. Isso é chamado de ciclo circadiano, né? Então a gente tem o nosso ciclo, que é ligado com a natureza, e que hoje, por conta da vida moderna, se desrespeita, né? Então ele coloca aqui, né? Aí ele comenta, dormir até mais tarde no fim de semana não compensa de todo a falta de sono durante a semana e dificulta ainda mais o despertar cedo na segunda-feira de manhã, né? Então, assim, novamente, eu vejo muita gente fazer isso. Não adianta você querer falar, eu vou dormir no fim de semana, eu vou hibernar, né, vou acordar tarde. Você vai confundir o seu cérebro, então crie um hábito. Procure dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Não importa se é fim de semana, feriado, o que for. Primeira dica dele aqui, né? Tá aqui. Eu estou lendo as dicas aqui no apêndice. Segunda dica,
Praticar exercício físico é excelente, mas não faça isso muito tarde no dia. Né? Então aqui também é uma coisa interessante. Também depende muito de pessoa para pessoa, mas é fato, né? Se você pensar que o exercício físico é Marte, né? Você ali está atuando com o seu Marte ali, e você fizer isso muito tarde, você vai estar atrapalhando o sono, porque o Marte é para acordar, o Marte não é para dormir. Né? Então, assim, fazer exercício físico é excelente, por quê? Porque de manhã eu sempre falo também, ó, essa live é como se fosse um bate-papo sobre tudo que eu falo geralmente no dia a dia, né, no podcast, de você gastar o seu Marte. Tipo hoje, né, eu estou fazendo essa live, mas eu estou aqui, né, vendo que eu vou ter que correr, porque à noite, nessa madrugada, a lua entra em Ares. Né, a lua entra em Ares, então vem aí toda essa energia. Eu não quero acordar de novo de madrugada, então eu quero já pelo menos cansar meu Marte ali. Mas não é legal fazer muito tarde, então não é legal eu correr. Aliás, ontem teve um pouco disso, né? Porque eu corri um pouco mais tarde, eu corri à noite. Né, então pode ter influenciado um pouco também, além do Mercúrio curando, né? Então daqui a pouquinho eu quero fazer minha corrida, meu exercício, porque fazer exercício é importante, ajuda no sono, quando, como eu falo, né? Gasta o seu Marte, mas se fizer à noite, né? Pode atrapalhar o sono. Então, cuidado aí com quem, né? Vai fazer, a galera que vai para academia e fica até 10 horas na academia, às vezes pode atrapalhar o sono. A Mariane comentou que eu tive um compromisso espiritual no sábado passado e acabei indo dormir muito tarde em relação ao que estou acostumado. Eu levei 3 dias para me recuperar. É exatamente isso. Por isso que até ritual de ayahuasca aqui em casa eu prefiro fazer durante o dia. Né? Esses rituais que viram a madrugada, eu assim, exceções, entendeu? Eu sei que não tem como a gente totalmente, né, ter essa coisa perfeita, mas tem que ser a exceção da exceção. Tipo, por que eu vou ficar a madrugada inteira acordada? Tem que ser uma coisa exceção e ter um grande porquê. Então, a Cintia falou que seria muito tarde, tipo 8 da noite. Então, vai depender da hora que você for dormir. Ele até comenta aqui, né? Tente se exercitar por pelo menos meia hora na maioria dos dias da semana, que é o ideal, né? Pelo menos meia hora de exercício, porém não mais tarde do que 2 ou 3 horas antes de se deitar. Então, por exemplo, eu gosto de deitar 9 horas. Por quê? Porque às 9 horas eu vou lendo, faço uma meditação, faço as coisas, porque a ideia é que 10 horas da noite eu estaria dormindo. Né? Então, assim, se eu vou deitar 9 horas e eu tenho que fazer aí, ó, de 2 a 3 horas antes, eu posso fazer exercício no máximo até 6 ou 7 da noite. Então depende da hora que você for deitar. Quem deita mais tarde, quem deita 10, 11 horas, tem ainda um tempinho ali para fazer exercício. Mas também, segundo a Ayurveda, e eu sigo muito o ensinamento da Ayurveda, depois que o sol se põe, né, é para você ir desacelerando. Né? Então, assim, é o esquema de já ir se desligando, porque o sol foi embora, e é o que nossos antepassados faziam, de certa forma. Porque eu sempre falo isso, né, ainda mais que eu estou aqui, né, com a possibilidade de ir para o meio do mato, numa cidade, beleza. Você tem luz na rua, você tem tudo ali com eletricidade. Agora vai para o meio do mato à noite, sem lanterna, né, sem luz nenhuma. Beleza, no máximo uma tocha, uma fogueira que você poderia ter. Não é legal, né? Até porque vai ter um monte de bicho ali. Eu lembro também até hoje, uma vez que eu estava numa ilha aí, que era lá, era perto ali de Paraty, e eu fiz a besteira, porque eu sou meio doido mesmo, né? E eu falei, vou descer, tava calorzão, né? Vou descer descalço. Né? Fui até a praia lá descalço. Beleza, só que era noite. Era noite e no meio do mato. Mas eu tomei uma picada no dedão, não sei do que foi, não deu para ver, obviamente, estava escuro. Eu sei que eu pulei 2 metros, doeu, mas doeu muito, o dedo ficou desse tamanho, é azul, né? Porque à noite os bichos saem. Né? Todos os bichos, no geral, saem para caçar à noite. Desde insetos, cobras, bichos maiores. Então a tendência do ser humano é o quê? Pô, anoiteceu, eu vou me recolher, né? Vou ficar mais tranquilo. E a gente meio que mudou isso por conta da vida moderna, com luz e assim por diante. Então, pratique exercício físico, que é excelente, mas procura não fazer muito próximo do dormir. Outra dica, né? Evite a cafeína e a nicotina. Nicotina também, pessoal, nicotina também. Então, cigarro ali ou qualquer coisa que envolva tabaco vai envolver nicotina e que pode atrapalhar o sono. Café, Coca-Cola e congêneres, certos chás e chocolate contêm estimulante cafeína e seus efeitos podem levar até 8 horas para serem eliminados por completo. Então, também fica a dica, né? O café, eu adoro café, é maravilhoso, mas tudo tem o seu horário. Né? Então, assim, o que eu determino para mim? O café, para mim, é no máximo até 3 horas.
No geral, eu só tomo de manhã. Né? Então, a hora que eu acordo, tal, até umas 10 horas da manhã, eu acabo tomando café e acabou. Né? Aí só no outro dá até uma saudadezinha, né? Porque eu adoro ler e café. Ler e café é uma coisa que o café me ajuda a ler, né? Eu gosto muito, é um hábito. Então, às vezes eu quero, né? À tarde, né? Vou continuar lendo o livro aqui e quero fazer um café. Então, às vezes eu tomo café 2 da tarde, no máximo, né? Depois das 3, sem chance, não tomo mais. Por quê? Porque ele tem a famosa meia-vida, né? Então ele fica um tempo no organismo. A gente vai metabolizando e tal, mas vai chegar um tempo que ele vai estar lá. Aí a pessoa fala, o café não me atrapalha a dormir. Eu ouço muito falar isso, né? Eu durmo mesmo tomando café. Beleza, né? Algumas pessoas, e aí é triste, né? Porque essa pessoa meio que perdeu o efeito do café. Então para ela o café não funciona mais. Porque qual que é a ideia do café? E como que funciona, né, o esquema do sono? A gente vai acumulando uma pressão do sono. Tem o ciclo circadiano, que é ali pelo sol, né? E tem a pressão do sono que vai se acumulando. Que a adenosina, se não me engano, né? Que é o hormônio que vai estar envolvido ali, o neurotransmissor, que o que acontece? O café, a cafeína, ela entra no meio ali, se encaixa e não deixa essa adenosina entrar. Então é meio que engana o cérebro dizendo que não está cansado, mas está. Então a nossa tendência é o quê? É ao longo do tempo, tendo essa pressão do sono, a gente vai, né, vivendo o dia, beleza. Quando for chegando lá para a noite, a gente vai tendo uma pressão do sono, tipo, não aguento mais, eu preciso dormir. Tipo ontem, eu estava ali, a gente estava assistindo um documentário ali, foi dando 9 horas, eu falei, galera, fui, né? Por 2 motivos. Um, porque eu já estava com sono mesmo, e porque eu respeito o meu sono. Né? Se eu quisesse, eu poderia falar, não, vou ficar aqui assistindo, vou contra isso, mas ia atrapalhar. Então tem a pressão do sono. Então a cafeína, ela faz o quê? Ela tira ele engana o cérebro. Aí a pessoa que fala que eu toma café à noite e dorme, ela perdeu o efeito do café, provavelmente. Né? Então já não tem mais essa coisa boa. Inclusive dizem que é bom fazer um ciclo de café, né? Então parar um pouco de tomar para fazer uma limpeza ali e aí tomar bem coisa estratégica, tem isso também. Mas o fato é que às vezes a pessoa até dorme, mas não dorme bem, não dorme com qualidade. E isso, né, o pessoal mede nos eletrodos ali. Então a pessoa ela pode até estar dormindo. Putz, tomei café e dormi, mas não está dormindo bem. Né? O café, inclusive, acho que ele coloca aqui que atrapalha o sono REM, que é um sono importantíssimo que tem a ver com os sonhos. Ele comenta aqui, né? A nicotina também, né, é um estimulante que muitas vezes faz com que pessoas durmam apenas muito superficialmente. A nicotina tem a ver com tabaco, cigarro e assim por diante. Além disso, os fumantes costumam acordar muito cedo de manhã por causa da abstinência da substância. Aí entra a coisa do vício, né? Outra dica aqui, e que vai também uma questão que o pessoal acha que é uma coisa, mas é outra, ele comenta aqui, né? Evite ingerir bebidas alcoólicas antes de se deitar. Beber antes de dormir pode até ajudá-lo a relaxar, mas o consumo intensivo o priva do sono REM, mantendo nos estágios mais leves de sono. Então, novamente, às vezes a pessoa toma o álcool e fica com sono e dorme, mas o sono não é de qualidade. Né? Então, evite beber à noite, né? Principalmente beber muito. Né? Quanto mais, pior. Outra coisa, evite consumir muita comida ou líquido tarde da noite. Aí também é um fato, né? Primeiro, se for muita comida, é complicado. Se for comida pesada, pior ainda. Né? Por quê? Vinho também atrapalha? Então, tudo que é álcool. Tudo que é álcool. Agora, novamente, né? Se você toma uma tacinha de vinho, talvez não influencie tanto. Mas não adianta ficar naquela coisa do tipo, o álcool me ajuda a dormir. Não ajuda. E ele está falando baseado no quê? Em laboratórios do sono. Né? Então, não é nem só a percepção da pessoa, é tipo, tá ali com os equipamentos medindo e vendo as fases do sono. Tem aplicativo no celular, eu não sei se alguém já utilizou, eu já usei bastante o Sleep Cycle, né? Tem alguns aplicativos que eles até mostram, né, as suas fases do sono e tal, mas claro que eles não funcionam tão bem, né? Não é uma coisa tão precisa quanto estaria com o eletrodo desligado na sua cabeça. Mas ele vai mostrando ali quando você tem sono leve, sono profundo e assim por diante. A Marina falou, às vezes tomo 2 taças no final de semana. Então, aí você está falando que é no final de semana, uma coisa de vez em quando, não é um hábito. Acho que não seria uma coisa tão complicada, não. Mas quem toma, por exemplo, todo dia, tem que perceber se não está afetando o sono.
A qualidade, veja, e assim, a qualidade é aquela coisa do tipo, a gente tem que acordar com muita energia, sem depender de estimulante. E a questão de líquido também, né? Porque eu acho horrível, acontece, mas eu acho horrível ter que acordar à noite para ir no banheiro. Né? Eu não gosto, bicho, é uma coisa que não gosto. Então, isso que é uma coisa interessante, né? Alguns chás até ajudam a dormir, né? Chá de camomila, e assim por diante. Só que eu evito ao máximo beber líquidos à noite. Então, por isso que eu estou usando muito óleo essencial. Né? O óleo essencial traz o poder da planta, mas sem necessariamente ter que beber uma quantidade de água ali. Porque, assim, no geral, a pessoa até acorda uma vez, pelo menos, né? Acordar mais de uma vez, meu Deus, né? A pessoa acordar 2, 3 vezes para ir no banheiro, está afetando o sono fortemente. Uma vez, para mim já afeta, eu não gosto. Para mim o ideal é dormir, só vou acordar quando for levantar mesmo. Mas então tomar cuidado com excesso de líquido à noite, né? Porque aí você pode sabotar o seu sono tendo que acordar, né, para poder ir no banheiro. Ele comenta aqui também, né? Se possível, evite remédios que adiem ou perturbem o sono. Infelizmente, a gente sabe que tem muito remédio que acaba afetando. Aliás, remédio, se você ler a bula de um remédio, você, no mínimo, vai pensar 2 vezes antes de tomar. Alguns vão ser necessários? Vão, mas a grande questão é, será que eles não poderiam ser evitados? Será que, com o estilo de vida, que é o que eu acredito muito, você não poderia evitar de depender de remédio, pelo menos? Do tipo, uma coisa é você usar um remédio porque aconteceu alguma coisa mais brava, assim, não deu conta a parte natural. Outra coisa é depender de remédio da forma de hábito mesmo. Você tem que tomar ali suas 10 pílulazinhas todo dia. Né? Meus remédios são isso aqui. É isso aqui. Né? Só que não é remédio, remédio. Isso aqui é tudo proativo. Então eu vou dar um exemplo. Ontem eu corri 17 quilômetros. Foram 10 de manhã e 7 à noite. Anoitecendo ali, né? E estava frio, muito frio. Eu estava de bermuda e camiseta correndo, né? Muito vento nessa estrada, porque ficar passando o caminhão ali toda hora. Então, eu sei que eu resfriei muito o meu corpo. Pela medicina chinesa, isso é um crime contra o corpo. Né? É o frio perverso que eles falam. Mas aí o que, que eu fiz? Né? Eu já preparei aqui nesse vidrinho, tem uma diluição com óleo essencial de canela. E hoje eu aproveitei e coloquei o pinheiro siberiano também. Coloquei o pinheiro siberiano junto. Aí o que, que eu faço? Né? Para dar uma esquentada na garganta, para dar uma compensada, eu vou e passo o óleozinho aqui. E aí eu passo aqui, ó, já dá aquela compensada no frio que eu tomei. Eu faço isso antes e depois. Então, daqui a pouco quando eu terminar a live, eu vou correr. Né? Aí tá solzinho, mas tá um friozão, até porque já daqui a pouco o sol se põe. Então, antes de sair, eu vou dar aquela aquecida, aquela protegida com a canela e com o pinheiro siberiano aqui. Né? Então, o ideal é que a gente faça uma coisa, não é nem preventiva, é proativa. É estar sempre cuidando da nossa saúde de forma proativa, para não ter que depender do remédio. Mas aqui, basicamente, eu estou falando isso porque ele fala que tem alguns remédios que vão atrapalhar o sono, que vão perturbar o sono. Agora, remédio é com o médico, né? Então, se você não estiver dormindo bem por conta de remédio, você vai ter que falar com o seu médico e ver se tem uma possibilidade de mudança e coisa do tipo. Mas tem essa questão aqui também que ele coloca. Como eu não tomo nenhum remédio, isso aqui para mim né, tá fora das dicas. Outra coisa que ele coloca aqui: não tire sonecas após as 3 da tarde. Né? Elas podem ajudar a compensar o sono perdido, porém, quando tiradas no fim de semana, no fim da tarde, torna mais difícil adormecer à noite. Isso é legal também porque no livro, lembrando que aqui, ó, imagina, eu já estou há quase 1 hora, né? Sei lá, se deu mais de 1 hora até. E é só para falar dessas coisas. Para falar sobre o livro, no detalhe, teria que ser cursos, né? Um curso inteiro para falar sobre o livro. Mas tem uma parte do livro que ele fala sobre o sono bifásico, né? Que é o quê? É você dormir uma quantidade relativamente boa à noite e dormir um pouquinho também durante o dia. Eu vou dar um exemplo na minha vida, né? O que, que eu faço a partir do momento que eu entendi o sono bifásico. O meu ideal é dormir 7 horas. Mas vamos supor, por exemplo, hoje, né, que eu dormi 5 horas. O que, que eu poderia ter feito? Eu acabei não fazendo, mas poderia ter feito. Dormir, sei lá, tirar pelo menos um cochilo de 20 minutos, que é o ideal, né, que é o chamado power nap, para dar uma compensada. Não vai compensar totalmente, mas ajuda um pouco. Só que essa soneca, o ideal é que ela não seja depois das 3 da tarde. Por quê? Porque aí vai atrapalhar você pegar no sono.
Aliás, fica a dica, né? As famosas power naps que o pessoal fala. O pessoal na Espanha, né, tem o hábito da siesta, que é muito bom, né, você dormir um pouquinho ali depois do almoço. Tem várias pessoas famosas ali que falam da soneca, né? Só que a soneca, o ideal é que ela não passe de 20 minutos. Então também fica a dica, né? Isso inclusive ajuda a compensar o problema do sistema imunológico. Então quando você dorme muito pouco, que você prejudica o sistema imunológico, se você tem uma soneca, uma power nap ali, você dá uma revitalizada no sistema imunológico. Então, se por um acaso você fala, pô, não tenho como dormir a quantidade de horas que eu preciso, então dá um jeito de ir ali depois do almoço, nem que você almoce mais rápido, fala, pô, vou almoçar rapidinho e faça uma pequena soneca. O que você pode fazer também? Meditar logo após o almoço. Fato é, provavelmente se você meditar depois do almoço e estiver devendo sono, você vai dormir. Você vai ter que tirar essa soneca. Então, você pode fazer essa power nap na meditação. Você senta para meditar, que você pode falar, não tem um lugar para dormir também. Ah, eu, sei lá, trabalho numa empresa, eu não tenho como. Tem empresas que já têm, né, lugares para soneca. Se não for o seu caso, você vai falar, pô, eu vou almoçar, vou deixar 15 minutos de folga e vou sentar para meditar. Você vai ver que a partir do relaxamento o seu cérebro vai começar a entrar em ondas alfa, e ele fala no livro, né, isso é muito interessante, isso é científico, mas é tântrico também, porque no Tantra a gente tem o Ajna Chakra aqui, né, que é o sexto chakra, o centro de comando, e da onde ele fala, né, ele não fala em chakra, obviamente, aqui não tem linguagem de chakra, mas ele fala que aqui, coloca o seu dedo aqui, entre a sobrancelha, sobe um pouquinho, aqui no centro da testa é de onde saem as ondas lentas do cérebro. Né? Então, o centro de comando aqui. Então, se você estimular essa parte aqui também, né, e concentrar nela, você entra em meditação e você pode dar essa soneca aí rapidinho. Coloca ali o seu despertador, né, para tocar em 15 minutos, para você não passar disso e dar uma coisa legal. Mas não faça isso depois das 3 da tarde. Outra coisa que ele comenta aqui, relaxe antes de se ir se deitar. Não assuma muitos compromissos durante o dia, de modo que não reste nenhum tempo para relaxar. Uma atividade relaxante, como ler ou ouvir música, deve fazer parte do seu ritual na hora de dormir. E aí é o que eu falo, né? Não adianta você achar que o nosso corpo ele vai desligando, ele vai meio que. Não é tipo, ah, vou chegar, tô na loucura aqui, deitei na cama, apaguei. Não. Né? Então, geralmente tem uma coisa de ir desacelerando. E o que seria o ideal? Né? À noite, você não ter coisas que estimulem muito o seu cérebro, né? Que te estressem, que te excitem, coisa do tipo. Porque senão vai dificultar o sono. Então, o que seria o ideal? Se você vai dormir 10 horas da noite, tipo 10 horas você quer estar dormindo, no máximo 9h30 da noite, você tem que estar na cama. Aí você pode pegar um livro, você pode fazer uma meditação, você pode ouvir, né, alguma frequência, algum mantra, alguma coisa, alguma música relaxante, mas você vai ter um tempinho para ir dormir. Né? No mínimo a gente leva aí uns 5, 8, 10 minutos para poder pegar no sono. Né? E dependendo do seu nível de estresse, isso vai levar um tempo a mais. Então separe pelo menos meia hora, né, que você vai deixar fazer esse ritual do sono, de preferência 1 hora. Tem uma regra, né, do 3-2-1, que seria tipo 3 horas antes de dormir, não faça nada estressante, não trabalhe, não faça coisas que são, né, que excitem o seu cérebro. 2 horas antes de dormir, não coma, né, não coma coisas pesadas principalmente. E 1 hora antes de dormir, sem telas. Sem telas. Eu não lembro se ele fala disso aqui, mas eu vou falar já agora, né? O que mais dificulta? O pessoal fala de melatonina, né? Então estão vendendo melatonina agora para a galera tomar. Só que o nosso corpo ele produz melatonina, é parte da glândula pineal produzir melatonina. Mas qual que é o problema? A gente não tem mais escuridão. E a glândula pineal precisa da escuridão para produzir melatonina. Então, assim, se for no natural, a nossa vida natural de milhões de anos que a gente viveu assim, a nossa luz é o sol. Então, assim, quando o sol vai embora, acabou a luz. No máximo, o que a gente tinha? Fogueira, que é uma luz diferente, não é uma luz forte, né, como aquela luz azul que vem das telas, do sol e assim por diante. Então, no máximo, a gente tinha fogueirinha ali. Só que o que acontece hoje? Hoje, todo mundo está com a tela do celular aqui. Né? Tá ali. Ou a tela do computador, ou a tela da televisão, fora as luzes, né, da casa e assim por diante. Então, tipo, o sol foi embora, a glândula pineal deveria começar a detectar um escuro
e fala, vou produzir melatonina, só que de repente o sol foi embora, mas tem um monte de luz, né? Tá luz para todo lado. Aí a glândula pineal fala, pô, não tem que produzir melatonina, porque tá dia ainda, tá claro. Então assim, escuro. E se você é uma pessoa que por um acaso tem medo do escuro, vença o medo do escuro, porque o ideal é você dormir na escuridão total. Colocar um blackout mesmo na janela, não deixar luz nenhuma entrar. Se tiver LEDzinho de televisão, LEDzinho de, né, rádio relógio, sei lá, qualquer coisa que emita um pouquinho de luz, cubra isso, porque a gente precisa de escuridão total. Aí a sua glândula pineal vai produzir melatonina tranquilamente, né? E vai poder fazer todos os efeitos benéficos do sono. Então, o relaxar antes de deitar inclui também a questão da luz. No meu celular, o que eu já faço, né? Não é uma coisa que vai totalmente cortar o efeito, mas tem uma função no celular que é para você te cortar a luz azul, né? Que geralmente é até chamado de modo noturno ou modo de proteção ocular. Então, quando o sol vai embora, eu já tiro a luz azul. Eu já coloco no celular ali a opção de tirar a luz azul. A tela fica um pouco diferente, mas pelo menos não tem luz azul. Eu já vou andando meio que no escuro na casa. Tem uma galera mais do biohacking que eles colocam óculos laranja. Né? Eles colocam óculos laranja para não ter nenhuma frequência de luz azul entrando, né, à noite no olho. Você não precisa colocar um óculos laranja, mas se você pelo menos diminuir o tempo de tela do celular, né, colocar ali para tirar a luz azul e já apagando as luzes da casa, deixar uma luz ali mais tranquilinha, você já está num bom caminho. Mas o fato é que precisa de escuridão, à noite precisa de escuridão. O que ele comenta aqui, isso aqui também é legal, né? Tome um banho quente antes de dormir, antes de se deitar. A queda na temperatura do corpo após sair do chuveiro pode ajudá-lo a se sentir sonolento e o banho pode ajudá-lo a relaxar e se acalmar. Então, tomar um banho antes de dormir também é muito bom. Além de ser higiênico, é relaxante, então é ótimo para você poder aproveitar. Aqui é a parte que eu falei, né? Que eu acabei de falar, mas ele comenta aqui. Mantenha o quarto escuro, fresco e livre de aparelhos eletrônicos. E isso é um ponto importante também, né? Os aparelhos eletrônicos emitem ondas. O mundo ideal, né? Se eu pudesse viver desse jeito, aqui infelizmente já não dá, era não ter nada que tivesse Wi-Fi. Então, assim, e tem gente que faz isso que eu conheço, que desliga o roteador e assim por diante. É você ficar livre de ondas magnéticas enquanto a gente está dormindo. Principalmente se está dentro do quarto. Né? Tem gente que tem televisão, tem computador, tem o celular, tem o roteador dentro do quarto, tudo está ali. Parece a Avenida Paulista emanando, né, um monte de radiofrequência ali. Não é legal. Então, quanto mais limpo o seu quarto estiver, em termos de luz e de equipamentos eletrônicos, melhor. E de preferência que ele seja fresco, né? Por quê? Porque o frio ajuda a dormir. Não passar frio, porque também passar frio não dá. Mas todo mundo sabe, acho que não precisa nem ninguém estudar isso, que dormir numa noite de verão, que está aquele calorzão, é bem mais difícil do que dormir no frio, que você se cobre gostosinho e dorme. Né? Então também regular a temperatura do quarto é uma coisa importante. Que ele até comenta aqui, né? Dorme-se melhor quando a temperatura do quarto é mantida mais para fria. Então é uma dica aí também. Outra coisa que ele comenta aqui e que eu vou dar um upgrade, né? Também recentemente saiu um podcast do Huberman, né? Que ele não fez com o Matthew Walker, ele fez com outro cara, mas o Huberman também. O Matthew Walker ele tem um podcast que eu já ouvi quase todos os episódios e ele também fez, está fazendo ainda, né? Que eu estou ouvindo, ele está fazendo uma sequência de programas com o Huberman e falando sobre sono e um monte de coisa. E recentemente saiu uma questão muito legal que, assim, eu falo, para mim parece óbvio, mas para as pessoas não é, então é legal vir a ciência e mostrar como que é, né? Como chama o podcast do Matthew Walker? Eu acho que é The Matthew Walker Podcast, alguma coisa assim. Se você colocar o nome dele, vai aparecer, né? Vários lugares que ele deu entrevista. Matthew Walker. Depois eu mostro aqui a capa do livro, quando estiver terminando eu vou mostrar a capa do livro, vai aparecer direitinho o nome dele. E aqui ele comenta, né? Procure ter uma exposição correta à luz solar. A luz do dia é essencial para regular o padrão de sono diário. Procure ficar exposto à luz natural por pelo menos meia hora por dia. Se possível, acorde com o sol ou use luzes bem intensas de manhã. Especialistas em sono recomendam que quem tem problemas para adormecer
obtenha 1 hora de exposição à luz solar de manhã e diminua a iluminação antes de se deitar. Aqui é o seguinte, né? O Sol, a natureza não é à toa. Aí eu vou trazer a minha visão, né, os meus complementos, porque teve o Jung, o Carl Jung, ele foi, né, estudar os índios Navarro, né, teve um tempo lá que ele estava com os índios Navarro, e eles falavam que eles tinham que ir lá, sempre que o Sol nascia, eles tinham que ir lá para ajudar o Sol a nascer. Né? Então era tipo um ritual dos indígenas lá, irem lá para a montanha e ver o Sol nascer, porque eles estavam ajudando o Sol a nascer. E o Jung perguntou, né, isso, tal, eu estava dando essa estudada. Eu falo sobre isso muito quando eu falo esqueci o nome da prática que eu dava no curso de cristais, sun gazing. Sun gazing. E isso tem uma explicação científica. Isso tem uma explicação científica. Por quê? Nesse podcast do Huberman, que ele fala do estudo da luz solar, da frequência de onda, se diz o seguinte: a gente deveria ter contato com 4 tipos de luzes. Isso para a nossa glândula pineal. A gente deveria ver o Sol nascer. E eu faço isso, eu fico muito feliz porque eu estou fazendo isso já há um tempo. A gente deveria ver o Sol nascer. Ali tem um comprimento de onda, uma luz, um tipo de luz que vai beneficiar o nosso cérebro. Eu não vou dar detalhe aqui porque ele ficou 2 horas num podcast falando sobre isso, eu estou resumindo aqui ao máximo, né? Mas ver o Sol nascer, mesmo que você não veja o Sol, né? Não deu para você ver o Sol nascendo, mas aquela mudança de cores, de luminosidade, faz bem para a nossa cabeça, né? Para a nossa mente. Aí você tem que ter, então, ver o Sol nascer, você tem que ter contato com o Sol do meio-dia, né, o Sol do topo ali, né, que está mais iluminado, que ele tem mais iluminado. Você tem que ter contato com o Sol poente, o pôr do Sol, que aqui também a gente tem a bênção de poder ver o pôr do Sol da varanda, maravilhoso. Mas, novamente, aquela mudança de cor do céu é lindo, pessoal. Eu sempre tiro foto aqui, mas a foto não chega, né, a demonstrar a beleza que é. Mas essas 3 frequências de onda, porque é uma frequência de onda, é a luz. Você pode ver que a cor muda por conta disso, beneficia o nosso cérebro. E o 4º tipo de luz que a gente tem que ter contato é a escuridão total. É a escuridão total. Então, para a gente ter aí uma saúde mental, a gente tem que ter contato com essas 4 frequências de onda, que não se tem mais, né? Quem aqui vê o nascer do Sol? Geralmente a pessoa acorda depois do Sol, né? E nem vê. Quantas pessoas param para ver o pôr do Sol? Também não. Né? E o escuro já é uma coisa também rara, porque no geral tem sempre luz ligada e alguma coisa que atrapalha o escuro. Agora sim, o que se deve fazer pelo menos, assim que você acordar, já se expor à luz solar? Então assim, eu no meu caso eu acordo quando está escuro ainda. Então eu acordo, está escuro. Né? Eu já acordo, está amanhecendo e eu já estou na vida, né? Já estou saindo com o Duque, já estou na vida. Mas se você acorda depois que o Sol nasceu, não fica na cama ali demorando, não, já vai, abre a janela e já fica um tempo em exposição à luz solar. Por quê? Porque aí você avisa o seu ciclo circadiano que você acordou, que amanheceu, e ele começa a regular tudo. É por isso que eu falo que a higiene do sono ela não é só à noite. Né? Ela não é só do tipo, quando for anoitecer eu vou fazer minha higiene do sono. A higiene do sono é desde o momento que você acorda. Acordou, se expõe à luz solar, já é parte da higiene do sono. Aliás, outra dica, né? Nesse livro ele fala muito mal dos remédios para dormir. Novamente não sou eu o doidão falando, é um cientista falando, não é um pesquisador. Ele fala que o remédio para dormir ele mais atrapalha do que ajuda. Né? Que o padrão ouro para ajudar você a dormir seria a TCC, né? A terapia cognitivo-comportamental, que você poderia utilizar. E claro, as coisinhas naturais aqui que eu gosto, porque mal não vai fazer, então ajuda. Mas o remédio para dormir tende a fazer mal, não é legal, então ele é contra. Então é uma coisa que, se você fizer a sua higiene do sono, que é a parte do que a TCC ensina, né, para você dormir, tem a ver com isso. Acordou, já vai se expor à luz solar. Por quê? Porque tem gente, ainda mais hoje em home office, né, às vezes a pessoa acorda, ela fica ali, não abre janela nenhuma, fica um tempão ali, e sei lá, só 9, 10 horas da manhã ela vai ter contato com a luz do dia. Aí a sua glândula pineal já está ficando perdida. Né? Então, acordou, se expõe à luz solar. Anoiteceu, diminua ao máximo as luzes que você tem contato, envolvendo o celular, envolvendo tudo. Que ele comenta aqui também outra dica: não fique deitado na cama acordado, se você ainda estiver acordado após permanecer na cama por mais de 20 minutos, que é o que aconteceu comigo, por exemplo, essa madrugada. Eu acordei,
né? Então, pá, despertei, e achando já, inclusive, que era 6 horas da manhã, né? Falei, pô, já são 6 horas da manhã. Quando eu toco ali para ver o horário, eram 2h40, se eu não me engano. Aí eu falei, caramba, não, que 2h40 da manhã, não quero acordar agora. Vou voltar a dormir, né? E aí o que acontece? Tentei, e aí rola aqui, rola ali, e não vai, não vai. Na hora que eu olhei de novo no celular, eu falei, deixa eu ver uma coisa. Fui ver o aplicativo que mostra os trânsitos astrológicos, né? Que eu não tinha gravado o astral do dia ainda. Era o exato momento da conjunção de Mercúrio com Urano, tanto que eu tirei print e compartilhei nos stories, né? Aí eu falei, beleza, beleza. É Mercúrio com Urano, não vou dormir mesmo. Eu levantei. Então a dica aqui é o seguinte, né? Se você ficar enrolando e não conseguir dormir, levanta, sai da cama. A Mairene falou, tem feito isso, que é a coisa do escuro, né? À noite a única luz acesa é do altar. Maravilhoso, maravilhoso. É, luz de vela, né? Essas coisas mais ligadas ao natural é o que ajuda a gente. Então, é melhor você levantar do que você ficar rolando na cama. Por quê? Porque isso gera ansiedade, né? E a ansiedade atrapalha a dormir. E outra, né? A gente tem que ensinar nosso cérebro que deitou na cama, dorme. Deitou na cama, dorme. Se deitar na cama é ficar rolando, é ficar mexendo no celular, já confunde as coisas. Então, dica para quem tem insônia, e muita gente tem aí ao longo do tempo, se você acordou e não conseguiu dormir dentro de 20 minutos, levanta, vai fazer alguma coisa, vai meditar de preferência, porque meditar novamente baixa a onda cerebral, depois você volta e vai dormir. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está terminando as dicas dele. É isso aí. As dicas dele terminou. Agora eu vou complementar com algumas minhas. Né? Vou complementar com algumas minhas de alguns hacks que eu gosto, né, para dormir. Para quem estava querendo o nome dele, né? Então tá aqui, ó. Matthew Walker é assim que escreve, não sei se está dando para ver aí. Matthew Walker. Então quem quiser colocar, pesquisar podcast, tá aí, ó. Só que é tudo em inglês, né? É tudo em inglês. Então tem que saber inglês, é um pouco chatinho, né, de ouvir inglês e tal, mas eu vou ouvindo geralmente de manhã, que eu estou com a mente regenerada, e aí tem muito material, tem muito. Dica que eu gostaria de dar, né, que a gente pode utilizar para dormir bem. Tudo isso que foi falado aqui, mas a gente pode utilizar também nossos amigos cristais. Né? Então, se você tiver uma raulita, um quartzo azul, uma ametista, uma água marinha, né, são cristais que podem ajudar principalmente se você deitar e colocar aqui no Ajna Chakra. Né? Porque, lembra, aqui é o centro de comando, é daqui que saem as ondas lentas, né? Que vão afetar o nosso cérebro. Então, se você quiser ter no seu ritualzinho do sono, deitar, colocar a pedrinha, não tem nenhuma aqui. Aqui está comigo aqui, são pedras estimulantes, né? Não tem, porque eu estava com uma sodalita aqui, caiu beterraba nela, eu tive que lavar. Vou pegar o quartzo verde que está aqui. Se você pegar uma pedrinha, você deixa aqui no seu Ajna Chakra, no seu terceiro olho, enquanto você estiver dormindo, ele vai estar estimulando. Se você não tem cristal, também, ó, estimular aqui. Isso é até uma dica da medicina chinesa. Você pode fazer uma massagem aqui para poder ir ajudando a dormir. A respiração, né? Então, fazer respirações profundas, né? A selenita pode ajudar, mas o que tem de muito relato na selenita é que quando a gente dorme com a selenita, a gente trabalha muito no astral. Né? Então ela pode ajudar, mas veja se você não vai ter projeções astrais, sonhos aí muito intensos. Observe. Mas geralmente para relaxamento é raulita, é a dolomita branca. Né? Dolomita branca tem até no vaso aqui, ó. Dolomita branca é uma pedra incrível pelo seguinte. Você não precisa pagar nada por ela. Se você pegar um vaso numa rua, vai ter dolomita branca, que é uma pedra extremamente barata. Ela tem aqui magnésio, que ajuda a dormir. Né? Então você pode colocar também uma dolomita branca aqui no seu Ajna Chakra e relaxar. Deixar perto da cama, ali na cabeceira. É muito legal. Massagem, relaxamento, ouvir frequências, mantras, músicas clássicas relaxantes. Né? Leitura, de preferência com uma luz muito baixa, né? Se for livro físico, se for um Kindle, beleza, né? E se for celular, a luz bem baixinha ali e tirando a luz azul, mas leitura é interessante. E meditação, galera, visualização. Por quê? Porque a gente sabe também, isso aqui é muito falado já, que a gente tem dois portais incríveis.
né, na hora da gente reprogramar nossa mente. Quais são? O momento antes de dormir e o momento antes de acordar. E ele fala isso aqui no livro. Ele fala isso aqui no livro. Claro que ele não fala de reprogramar a mente, mas ele fala que são momentos muito peculiares que trazem o quê? Que trazem um acesso a ondas cerebrais incríveis ali. Gama, alfa, teta e assim por diante. Então, o que você quiser fazer, né, de reprogramação mental, de contato com a espiritualidade antes de dormir, é muito interessante. Porque você vai pegar esse portal. E assim que você acorda também. Então, assim que você acorda, em vez de já, de repente, começar a ver o Instagram, né, você acorda, relembra do seu sonho, né, e vai fazendo todo um processo de reprogramação da sua mente. Pode colocar uma frequência, pode usar o cristal para isso. E o óleo essencial é maravilhoso, né, também. Por quê? Porque o óleo essencial você pode usar de várias formas. Você pode simplesmente pingar uma gotinha no travesseiro. Então você pinga lá uma gotinha no travesseiro e ele vai ficar emanando aquele aroma, você vai estar sentindo. Você pode usar ele junto com a respiração. Eu vou fazer isso agora porque minha voz está quase acabando, então eu vou aproveitar e respirar um pouquinho aqui do hortelã. Pinga uma gotinha na mão. Não do hortelã, porque o hortelã é mais estimulante, né? Mas você vai pegar o óleo que eu vou falar aqui. Passa na mão e aí é legal que você já trabalha a respiração e o óleo essencial. O que é muito legal do óleo essencial também? Você pode passar ali na pele, fazendo massagem, né? Então você pode massagear esse ponto aqui. Você pode massagear os pés, né? Que é muito bom também. Né? Você pode fazer cosméticos naturais inteligentes com óleos essenciais, passar no seu rosto, na sua pele, enfim, e já utilizar. E você pode até, dependendo do óleo essencial e do uso, você pode até tomar óleo essencial. Eu, por exemplo, não todo dia, mas de vez em quando, eu tomo a copaíba à noite. Né? Então, eu tomo uma gotinha da copaíba, é quase como o CBD, né, que a galera toma, porque a copaíba ela também ativa o sistema endocannabinoide. Então, você pode usar de várias formas. Que óleos que podem ajudar? Tem vários, vários. O mais clássico é a lavanda, mas tem lavanda, camomila, né? Bergamota pode ajudar também, né? Tem manjerona, pode ajudar, tem vários. Mas para quem quiser facilitar a vida, tem esse mix aqui, que o Serenity, ele já tem a maioria dos óleos que ajudam a relaxar, a serenar a mente e a dormir. Então, com esse óleo aqui, o que eu faço? Né? Pingo uma gotinha no travesseiro, ou posso também, né? Pingo uma gotinha na mão aqui e vou fazer, né, a minha respiração. É muito bom. E eu posso, claro, também diluir ele, né, e fazer a massagem aqui, né, no Ajna Chakra e também na cabeça. No meu caso é até mais fácil, né? Janete, boa tarde, arro. No meu caso é até mais fácil, porque fazer massagem aqui é muito tranquilo, né? Então eu já tenho também o óleo de gergelim, que a Ayurveda prega muito isso, e eu diluo também alguns óleos no gergelim e eu faço massagem aqui, né, que também é relaxante. Aqui estaria o nosso Sahasrara Chakra, e aqui o nosso Ajna Chakra. Então você pode fazer isso com os óleos essenciais para ajudar a dormir. Então a gente tem vários recursos. Veja, o que eu diria, né, para todo mundo? Quando a pessoa tem uma insônia crônica, uma insônia aquela pesada mesmo, claro que ela vai ter que arrumar ajuda, né? Ela vai ter que, sei lá, de repente ir no médico, ver o que está acontecendo. Mas depois de ter tentado as questões mais óbvias, né? Depois de ter feito, por exemplo, esses 12 passos que a gente colocou aqui, você pode voltar lá e anotar, enfim. Se você fez tudo isso e fala, pô, ainda não estou dormindo, talvez tenha alguma coisa mais complicada ali. Aí beleza, aí você vai investigar e tal. Mas no geral as pessoas não fazem o que está aqui. Então não adianta querer tomar um remédio para dormir, sendo que o principal, o básico, o necessário não está sendo feito. Né? E mesmo que você faça tudo isso, é legal colocar, né, a ajuda dos cristais, dos óleos, meditação e assim por diante. Agora tem aquele detalhezinho, né, um detalhezinho mais meu mesmo, que é a questão das energias. Então sim, né, podem ter energias no quarto, na casa, no ambiente. Né? Aí vale a pena fazer um Feng Shui, vale a pena fazer uma radiestesia, né, para ver como é que está ali, colocar uma radiônica, né, para poder trabalhar as energias do quarto.
E também tem o movimento astrológico, né? Então, assim, a R. Cone chegou agora, quais são os passos? Então, agora a gente está quase terminando a live, porque já está dando mais 1 hora e meia de live, mas vai ficar salvo aqui, vai ficar gravado, depois você vê direitinho. Eu estou dando os passos desse livro aqui, do Matthew Walker, Porque Nós Dormimos. Então aqui, eu falei aqui do problema, né, da gente dormir, não dormir, dormir pouco, assim por diante. Falei benefícios do sono e 12 passos que ele recomenda aqui e dei meus pitacos também. Então vai ficar salva a live, depois você vê direitinho, pode anotar, né? Até recomendo que todo mundo compartilhe, né, com pessoas que possam se interessar, porque esse é um tema muito importante. Então o que eu diria, né? Às vezes, né, se você conhecer o seu mapa astral e entender as questões do céu, você se frustra menos também. Por quê? Porque parte do problema da insônia é a ansiedade. Tanto que ele recomenda um livro que, quando você acordar no meio da noite, não fique olhando o relógio, porque senão você vai ficar mais ansioso e não vai conseguir dormir, vai ser aquela coisa toda. Então eu diria que a astrologia tira um pouco dessa ansiedade, por quê? Porque é isso, eu olhei e falei, putz, conjunção de Mercúrio com Urano, é esperado que eu não durma, né? Porque eu sou aquariano, essa conjunção está acontecendo fazendo uma quadratura com o meu Sol. Então beleza, né? Aceitei, falei, vou acordar, vou ler um pouco, vou meditar, e se der, eu volto a dormir um pouco mais. Mas ajuda você a se entender, né? Hoje, por exemplo, eu já sei que a gente vai ter uma lua em Áries, embora estejamos em lua minguante, que tende a trazer aquela coisa mais de acelerar, é Áries. Áries é fogo cardinal, né? Então a lua entra em Áries 00:30, 3 horas da manhã, aquele horário clássico, né, de que eu acordo muito, e algumas pessoas aqui devem acordar também, 3 horas, 3:30, a lua faz sextil com Júpiter, 3:30 da manhã, sextil com Plutão. Então eu sei que também hoje temos aí um estímulo à noite, né? Pode ser que eu acorde, pode ser que não. O que eu vou fazer? Eu vou buscar fazer todos esses passos para não acordar, né? Vou fazer minha corrida agora, vou procurar comer coisas leves, fazer tudo o que a gente falou aqui. Mas se eu acordar, né, falar, putz, mesmo assim eu acordei, beleza. Né? Amanhã é outro dia, amanhã são outros aspectos astrológicos e eu sei que tá tudo certo. Agora, cronicamente a pessoa não conseguir dormir é um problema. De vez em quando acontece, não tem jeito. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ver. Né? Por que acordamos esse horário, 3 às 4? Então, legal essa pergunta, tá vendo como é bom a galera ao vivo aqui para fazer pergunta? Isso eu estudei demais, né? Demais, porque eu sou campeão de acordar esses horários. Tem toda a parte espiritual, né? Que se diz muito que tem o chamado espiritual, né? Quando você acorda 3 horas, tem doutrinas que falam que Deus está te chamando para poder orar pelo mundo, né? Fazer ali um trabalho de oração, poder mandar oração para alguém, pessoas que precisam. Tem essa visão, né? E eu acho muito legal quando você acorda esse horário, porque veja, né? Se você acordou 3 horas da manhã, você vai estar com o cérebro ali naquele estado de entre vigília e sono, ali nas ondas teta, alfa e assim por diante. Então pode ser um momento muito bom mesmo para mandar oração para alguém, para o mundo, para a sua vida, né? Fazer ali uma reprogramação mental e assim por diante. Mas de qualquer forma, não é muito agradável, né? Porque pode afetar o nosso sono se a gente não conseguir voltar a dormir. Tem visões que dizem também que tem ataques espirituais, né? Porque quando a gente está nesse horário ali, o prana ele está muito baixo, né? E olha que interessante a questão do prana. O prana vem do sol. Pode reparar também. Quando você está meio mal, meio doente, e garganta é clássico, né? Você está meio ruim da garganta. Durante o dia você está vivendo bem. O sol vai embora, parece que começa a piorar. Começa a coçar, começa a vir febre, começa a vir um monte de coisa. Por quê? O prana foi embora. Então também tem esse conceito de pode ser um ataque espiritual, pode ter alguma coisa que está acontecendo ali. Aí o que eu recomendo? Proteções. Né? Circunda a cama, né? Faz ali uma grade de selenita ou de turmalina negra na cama. Tem curso de cristais ali, quem quiser, vem comigo estudar cristais. Eu vou mandar o link daqui a pouco aqui nos stories. Então, coloca cristais de proteção, óleos essenciais de proteção, orações e assim por diante. Mas tem também a questão fisiológica. Né? O que se diz também dessa questão de acordar esse horário tem a ver com cortisol, pico de cortisol. Então, seria um cortisol que está ali meio que desregulado. Então, o que eu tenho feito na minha vida, né? Eu acho que eu sou uma pessoa, porque eu tenho Marte Escorpião, eu acho que eu tenho muito cortisol ali envolvendo, né? Então, o que eu tenho feito, né? Não adianta também só à noite, né? Do tipo, vou usar óleo essencial à noite e acabou. Então, eu tenho usado ao longo do dia óleos essenciais que acalmam e trazem tranquilidade.
né, para que o seu cortisol seja regulado. E a gente sabe, né, o cortisol vem do estresse, vem de um monte de coisa que pode estar atrapalhando ali, né, a questão da tranquilidade. Então, quando a gente acorda esse horário, além da parte toda espiritual, tanto de chamados e divinos e coisas do tipo, quanto de ataques, tem também a questão fisiológica da questão do cortisol. Sem contar a cafeína que a gente falou aqui. Às vezes a pessoa, ela tomou o café ficou residual ali no organismo, então ela não consegue entrar num sono profundo, ela está num sono leve, aí tem um barulho que acontece na casa e ela acorda. Então, por que a gente. Porque se a gente acorda é porque a gente está no sono leve, não chegamos no sono profundo. Então tem toda essa temática aí. Pessoal, eu acho que é isso. Né? Fizemos aí, finalmente fizemos, para quem achou que eu não ia fazer, estou desde o final do ano passado falando, né, mas fizemos aqui nosso bate-papo sobre o sono. Poderia ser melhor, poderia, mas eu fiz aí o melhor que eu pude nesse momento. Então tem bastante informação aqui. Quem gostou, parece que deu até mais de 1h30 de live, né? Não sei nem como não derrubou a live ainda. Vai ficar salvo aqui. Depois eu ponho no podcast também. E fica a dica, né? Dê suas sugestões também de tema, de coisas que vocês querem ver aqui. Que se for algo que eu tenho domínio, né, que eu possa falar, eu trago. E fico convite, se você gosta desse tipo de assunto, eu estou num grupo no WhatsApp, eu quero alimentar mais ele está um pouquinho parado agora, mas essa semana eu quero realmente mexer nele. Eu estou analisando nesse livro aqui que eu já li, né, esse livro grandão aqui. E a próxima reflexão que eu vou mandar vai falar sobre a questão da proteína animal. Algumas pessoas não vão gostar muito, mas é trecho do livro que eu vou compartilhar ali. Né? Então estou compartilhando aqui do livro do Tony Robbins. E depois eu quero, né, assim que eu terminar, que eu já estou quase terminando não, né, mas no ritmo que eu estou, vou terminar rápido. Esse aqui que é da sobrevivência, né, da longevidade com saúde. Então quem quiser, eu vou deixar o link aqui nos stories, depois eu vou colocar no destaque. É só você entrar nesse grupo do WhatsApp, é gratuito e não é aberto para todo mundo falar, então é só eu que mando e você vai receber informações. Então assim, quer ter informação legal sobre saúde, esses livros aqui são bem referências, né? Eu recomendaria que todo mundo lesse. Né? Só que como eu sei que não é todo mundo que vai querer ler, eu tiro aqui, né, a essência, né? Eu tiro aqui as coisas mais importantes e compartilho, porque a minha vida é compartilhar, faz parte da minha missão, Cabeça do Dragão em Gêmeos. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, até amanhã no Astral do Dia, amanhã sabadão tem Astral do Dia também, já está aqui, ó, para eu gravar e falar do Astral do Dia de amanhã. Até mais, pessoal. Quem puder, deixa seu comentário aqui e compartilha essa live com outras pessoas que possam gostar também desse tema. Tchau, tchau.